Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lívia, como vocês já sabem, sou tutora de literatura aqui do Coronaveste e a nossa aula de hoje é sobre o simbolismo, que é uma escola literária ali do fim do século XIX que buscou se opor à literatura realista, naturalista, parnasiana e ao cientificismo presente na época, tá? Então, o simbolismo vai resgatar a subjetividade presente no romantismo, o sentimento, a expressão do sentimento e de uma forma diferente, claro, do romantismo, tá? Então, vocês precisam saber que toda literatura nova, ela vai se opor à antiga, então ela vai inovar. Ela pode criticar ou ela pode se utilizar de elementos daquela literatura também, tá? Então o simbolismo vai se opor totalmente à literatura realista da época e vai voltar à subjetividade do romantismo, tá? Vai resgatar essa subjetividade, o sentimento, o eu, tá bom? Em relação ao contexto histórico em que se desenvolveu a literatura simbolista, é o mesmo período em relação ao realismo, ao naturalismo, ao parnasianismo, é o mesmo contexto. Só que a forma que o contexto atuou sobre a literatura, sobre o autor, foi diferente nessas literaturas. Por quê? Porque no realismo, por exemplo, a gente tem um autor realista se utilizando daquele contexto de revolução industrial, de ascensão do capitalismo, para criticar a burguesia. No naturalismo, a gente tem o autor criticando as mazelas sociais sofridas pelo proletariado. Já no parnasianismo, nós temos a busca do racionalismo, refugiado na forma, né, no culto à forma. E no simbolismo, nós já temos um autor que busca se refugiar dessa crítica social, né, desse excesso de racionalismo, mas sim, ele vai querer fugir dessa realidade. Por quê? Porque aqui no Brasil ainda estava em vigência o segundo reinado de Dom Pedro II, né, com problemas internos, né, aqui em relação à burguesia, em relação aos ideais abolicionistas que estavam surgindo na época, tanto que a Inglaterra fez pressão aqui no Brasil para que houvesse a proibição do tráfico negreiro, houve a abolição da escravatura e depois houve a proclamação da República. Na Europa estava ocorrendo a segunda revolução industrial, com a ascensão do capitalismo, e que essa ascensão do capitalismo mais tarde gerou as disputas coloniais, né? E que foi o motivo depois, mais tarde, da Primeira Guerra Mundial. Então, o autor simbolista, ele não queria passar na sua literatura esse tipo de coisa, né? Criticar as mazelas que estavam acontecendo, as coisas ruins que estavam acontecendo no contexto. Não, ele se refugiou no mundo dos sonhos, na subjetividade. Então, o contexto histórico do simbolismo é esse, tá? Em relação às características da literatura simbolista, nós temos uma escola que é antinaturalista, antirrealista, antiparnasiana, uma escola que se opõe ao racionalismo nessas escolas anteriores, né? Então aí nós temos uma escola que busca revelar a transcendentalidade, né? O além da realidade, o misticismo, o metafísico, né? Que é além do nosso mundo físico, da realidade. Então aí nós temos a presença da espiritualidade também nessa literatura simbolista. Temos também a subjetividade, como eu havia dito antes, que é o retorno do sentimento na poesia, né? O olhar para o eu, dos sentimentos do eu lírico. E aí vem a revelação do amor, do medo, da tristeza. E junto a isso, claro, essa visão transcendental, né? De ir além do que está sendo presente no mundo real, tá? E a influência da religiosidade também, que é revelada em relação ao divino, ao céu, e é um dos temas da literatura simbolista. A exploração do inconsciente e do subconsciente, né, que é a viagem no mundo dos sonhos, na imaginação criativa, nas alucinações, em tudo que a psique humana pode ir além da racionalidade, da lógica, né, ir além do real. E aí nós temos a influência da psicanálise de Freud, né, da psicologia do inconsciente, que é muito importante na literatura simbolista. Existe a presença do mistério nas poesias, nas obras, né, em que o autor meio que instiga o leitor a desvendar o que está sendo dito ali. Isso também é reflexo de uma literatura, de uma linguagem sugestiva, que é, por exemplo, o autor ele vai sugerir ao invés de descrever o que está sendo dito ali. Ele vai fazer com que o leitor imagine, diferente da literatura parnasiana, por exemplo, em que o autor descrevia tão bem o vaso que a gente
meio que sabia o que ele estava querendo passar, e imaginava realmente o vaso que estava sendo descrito ali naquela poesia. Já aqui não, a gente vai imaginar de formas diferentes, porque ele vai sugerir o ambiente, vai sugerir o que está acontecendo, né? Então é uma linguagem sugestiva, uma linguagem permeada de símbolos, de figuras de linguagem, em que há a presença da musicalidade, né? Então, é uma linguagem justamente para que a gente possa ter liberdade de imaginação, uma imaginação criativa. E para fazer com que o leitor possa viajar nesse mundo, despertar sua imaginação criativa, o autor simbolista ele buscou se utilizar das figuras de linguagem. Então aí nós temos a utilização da metáfora, a utilização da prosopopeia, né, que é a personificação, onde é atribuída a um ser não humano uma característica humana, né? Então um ser não humano pode, por exemplo, pensar, que é uma característica humana. Temos a sinestesia, que é uma das características mais importantes da literatura simbolista, onde é uma brincadeira com o sensorial, né, com as sensações e com os sentidos humanos. E aí nós temos a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. E com isso nós temos a exploração das cores, do calor da pele, do frio em coisas que podem ser tocadas, nos sons. E aí com os sons nós temos a utilização das aliterações, das assonâncias, né, da assonância, da literação, onde na literação a repetição consonatal e na assonância a repetição dos sons vocálicos, né? Então aí nós temos essa brincadeira com a musicalidade, que dá o som, que dá a rima na poesia, né? Que faz a poesia realmente se tornar envolvente, que é uma característica do simbolismo, tá? Nas poesias a gente ainda pode encontrar a utilização das letras maiúsculas em substantivos comuns, né? E aí isso é feito para dar ênfase naquela palavra ou naquele trecho que ele quer expressar com maior força, né, de modo absoluto. E também temos a utilização da sensualidade nessas poesias. E é isso em relação às características do simbolismo, tá? Lembrar da subjetividade, lembrar da oposição à racionalidade, lembrar da transcendentalidade, né, que é você ir além do real, lembrar da espiritualidade, da religiosidade, lembrar da musicalidade dada pela literação, pela assonância, lembrar da sinestesia, né, que é a sugestão. A sugestão não, a utilização dos sentidos, né, da visão, olfato, paladar, tato, enfim. E lembrar dessa ideia de sugestão, né, que é você sugerir ao invés de escrever, de dar e fazer com que o leitor ele imagine o que está acontecendo aí. Então é isso, espero que vocês, em relação a características, tenham compreendido bem, tá? Em relação aos poetas mais importantes do simbolismo no Brasil, nós temos Cruz de Souza, que foi um autor que iniciou o simbolismo aqui no Brasil com a publicação de suas obras Missal e Broquês. Cruz de Souza foi uma pessoa que sofreu muito durante sua vida, né? Ele era preto, filho de escravos, e isso fez com que ele fosse discriminado durante toda a sua vida. E sua obra só foi reconhecida pós-morte, né? Porque durante sua vida, por ser preto, ele é como se a obra dele não valesse de nada. Ele foi muito discriminado. E toda essa dor, ele também sofreu com tuberculose, morreu disso, sua família sofreu com essa doença. Então, ele foi uma pessoa que sofreu muito, foi conhecido como Cisne Negro. E todo esse sofrimento foi passado para a poesia dele, tá? Então, ele é um autor que mostra a dor, a morte em sua poesia. E com essa questão da discriminação, ele toca muito na questão da cor clara, né, do branco em sua poesia. Ele se utiliza muito da questão da musicalidade. Então Cruz de Souza, quando tiver uma poesia que você vê que é uma poesia que fala muito sobre coisas claras, coisas brancas, que tem a presença de musicalidade na poesia, né, que tem a questão da dor, do sofrimento da vida, nós temos Cruz de Souza, e a questão da espiritualidade também, né? Então ele é um autor marcado pela dor da discriminação, que infelizmente fez com que suas obras tão importantes historicamente para a literatura também fossem deixadas de lado. Inclusive, Cruz de Souza, ele tentou um cargo de promotor, mas não foi aceito por ser preto. Então aí nós vemos a situação de racismo no Brasil desde o século XIX, muito antes, na verdade, né? Por causa da questão da escravidão. Então, é isso. Em relação a Cruz de Souza, nós temos um autor que passa a dor devido à discriminação racial, social, e a questão da doença também que viveu ele e sua família, tá bom?
E para que vocês conheçam um pouquinho da obra de Cruz de Souza, né, da sua estética simbolista, eu vou ler uma poesia para que vocês também absorvam as características que eu havia dito antes, tá certo? É uma poesia grande, então eu só vou ler alguns trechinhos que eu considerei importante para que vocês fixem esse conteúdo, tá certo? Se chama Antífona. Então vamos lá. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neve e de neblinas, ó formas vagas, fluidas cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Aqui eu vou dar uma pausazinha justamente para dar ênfase naquilo que eu havia falado, né, da utilização da cor branca nele na poesia. Continuando. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgão flébeis soluçantes, dormência de volúpios venenos, sutis, suaves, mórbidos, radiantes. Aqui nós vemos muito a presença da musicalidade, né, da repetição de consoantes, das vogais, a utilização, aqui ele fala sobre harmonias da cor e do perfume, então é uma brincadeira com a visão e com o cheiro, fora as outras sensações que ele vai dizendo aqui, só que é uma poesia grande, então eu não vou ler tudo. E aqui a parte mais sombria da poesia dele, tá certo? Flores negras do tédio, flores vagas, de amores vãos, tantálicos, doentios, fundas vermelhidões de velhas chagas, em sangue abertas escorrendo em rios. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho o tropel cabalístico da morte. Então aqui é a parte da dor em que ele revela a dor em sua poesia, tá certo? Então sobre Cruz de Souza é isso, lembrar da questão da dor que ele revela e da presença dessa cor branca, da musicalidade em sua poesia. Além de Cruz de Souza, temos o poeta Alfonso de Guimarães, que passou por uma situação em sua vida que não foi muito agradável e que foi refletido durante toda a sua vida em suas poesias, que foi a morte de sua amada Constância. Constância era prima e noiva dele, então ela morreu muito nova e isso fez com que ele tivesse que viver toda a vida com isso, né? Com essa dor de perder sua amada. E assim, Alfonso ele mostrou em suas poesias a figura feminina como um anjo, né? Que é essa a utilização da religiosidade também, né? Que você une a vida e a morte, o divino, a questão do anjo, né? De uma coisa mais religiosa. Então a figura feminina como a Virgem Santa, né? A amada que foi perdida. Então, nas suas poesias há a presença muito forte da figura feminina, da musicalidade, da religiosidade. Então, de Alfonso é isso. E eu vou ler uma poesia dele, né? Que, claro, foi dedicada à Constância, em que você pode ver essa coisa da perda da amada dele, né? Então, vamos lá. Se chama Hão de chorar por ela os cinamomos. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os escolhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos irão no céu ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então aqui nessa poesia a gente vê que ele fala, por que não vieram juntos? Né? Que os anjos perguntam, por que não vieram juntos? Que ele queria estar junto dela, né? Então, mas eles estão separados nessa diferença de vida e morte, e aí que a união dessas duas coisas, da vida e da morte, da religiosidade, ele fala dos arcanjos aqui, né? Então, sobre Alfonso é isso, a presença da figura, da figura feminina na sua poesia, da musicalidade e da religiosidade muito forte presente nessas suas poesias, né? Do transcendental, do que vai além da realidade, né? Da esperança de haver algo além. Então, em relação às características do simbolismo são essas, e agora eu vou resolver algumas questõezinhas para que vocês fixem o conteúdo e pratiquem, tá certo? E a primeira questão é a questão do Enem 2010, tá? É uma questão que contém uma poesia chamada Cárcere das Almas, de Cruz de Souza, e eu vou ler primeiro o enunciado para já ler a poesia tentando descobrir o que o enunciado está me pedindo, tá certo? Então vamos lá. Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz de Souza são. Então, aqui está perguntando
quais são os elementos da forma da estética, né, simbolista, e qual é o tema que está sendo tratado na poesia. Então vamos lá. Cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades. As liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funérea. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então, o que é que eu pude ver aqui? Aqui está falando do sofrimento humano, né? Que a alma anda presa. Então, aí revela a dor de Cruz de Souza, né? A dor do Eulírico, a alma está presa. Aqui nós temos um soneto. Então, o soneto é uma forma que foi bem utilizada pelo o parnasianismo, né, que é uma forma fixa, com 2 quartetos e 2 tercetos, né? E aqui temos muito presente a repetição dos sons, né? Então vamos lá para as respostas, né? As alternativas. Letra A. Esses elementos formais e temáticos são a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. Aqui ele está utilizando uma linguagem simples e direta, essa coisa cheia de falando de espiritualidade, se utilizando dessa musicalidade, né, utilizando de muitas metáforas. Está se utilizando de uma linguagem direta e simples? Não, gente, está se utilizando de uma linguagem sugestiva, como eu havia dito. Então se torna uma linguagem que coloca a gente para pensar. Então não é essa letra A. Letra B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Não tem nada sobre nacionalismo aqui, está falando de um sofrimento. Letra C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Então, essa é a resposta. Aqui nós temos o refinamento estético devido à utilização do soneto, né, nessa poesia, com 2 quartetos e 2 tercetos, que é uma forma fixa, então é uma forma estética, assim, valorizada pelos poetas, né, simbolistas, e o tratamento metafísico de temas universais. Metafísico é no que vai além do real, né, além do sofrimento humano que está sendo tratado nessa relação com o espiritual. Então, essa é a resposta, tá certo? A segunda questão é uma questão para testar realmente se vocês conseguiram absorver as características que eu havia dito, né, sobre a poesia simbolista. Então, vamos lá. Sobre o simbolismo, é incorreto afirmar que, letra A, na França, o poeta francês Arthur Rimbaud é considerado precursor do simbolismo por ter publicado As Flores do Mal. É errado, eu até esqueci de dizer isso porque eu dei mais ênfase no Brasil. Mas quem deu origem ao simbolismo, o simbolismo surgiu na França com a publicação de Flores do Mal, As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. E nisso, essa resposta está errada, tá certo? Então não foi Arthur Rimbaud, foi Charles Baudelaire. E vamos ver o resto das alternativas, tá certo? Letra B. A abundância de metáforas e figuras sonoras está certíssimo, porque como eu havia falado, a utilização muito forte de figuras de linguagem nessa poesia simbolista. Letra C. As obras buscam sugerir os objetos como símbolos, como a usar a cruz para falar de sofrimento. Então, com certeza, o simbolismo é justamente essa ligação com o símbolo, com a linguagem sugestiva, né, que é você se utilizar dos sentidos de símbolos, como é o caso da cruz, para dizer, ligar o espiritual, o mundo espiritual, com a realidade. Então, tá certíssimo aqui também, tá certo? Letra D. 3 das temáticas mais comuns do simbolismo são o sonho, o mistério e a morte. Certíssimo. E letra E. No Brasil, 3 grandes poetas destacaram-se dentro do movimento simbolista. Augusto dos Anjos também foi um poeta muito importante, eu não falei, mas Augusto dos Anjos é um poeta que tem um pé no simbolismo e um pé no pré-modernismo, tá certo? Mas não deixa de ter características simbolistas e de ser muito importante na literatura brasileira, tá certo? Augusto dos Anjos, Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Então, essa resposta também está certíssima, tá certo? Então, a resposta dessa questão é a letra A, que é a resposta incorreta. E agora, nós vamos para a terceira e última questão da aula, tá certo? Eu vou ler primeiro o enunciado para poder ir me guiando quando eu for ler o trechinho, certo? A linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica.
O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo rico exemplo de... Então, aqui quer saber. Esses sentidos utilizados na poesia simbolista revelam que figura de linguagem? Então, vamos lá ler, tá certo? Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ela que assoma pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Então aqui nós vemos uma brincadeira com a visão, com o cheiro, aqui tá falando colorido, então a cor, cheiro, a luz, tá dizendo um ar sutil, e amanhã nasce a gente tem uma personificação aqui também. Então, que figura de linguagem é essa tão importante para os autores simbolistas, né? Que brinca com os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Então, vamos lá. Letra A, eufemismo. Letra B, polissíndeto, né? Que é o polissíndeto, o eufemismo é a suavização de um termo que pode ser duro. Letra B, polissíntese. Polissíntedo, que é a utilização de vários conectivos, né? Letra C, a sinestesia, que é a nossa resposta. Letra D, antítese, que é a questão de oposição. Letra E, um paradoxo, que é como se fosse uma metáfora. Então, a nossa resposta é a letra C, que é a sinestesia, que se utiliza dos nossos sentidos, tá certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido o conteúdo. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem tirar alguma dúvida, podem me procurar, tá certo? Que eu vou estar à disposição de vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para que vocês me procurem, se vocês quiserem, no direct, para tirar alguma dúvida. Porque eu sei que as aulas de literatura podem ser difíceis, que vocês podem não entender algum termo. Então, se vocês quiserem me procurar para tirar alguma dúvida, podem me procurar, tá certo? Então é isso. Essas questões que eu resolvi agora estarão na ficha de vocês. E se vocês quiserem mais questões, podem me procurar também. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima aula.